Olá, senhores alunos do terceiro e quarto semestres do curso de Direito da Anhanguera de Pirassununga. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis. E essa é a nossa terceira aula. Claro que nós não são as aulas oficiais ainda, que nós começaremos apenas no dia 24 de agosto. Mas essa é a nossa terceira aula falando a respeito de direitos humanos. É mais um instrumento que você pode utilizar para um método de aprendizado, ok? Na nossa segunda aula eu havia terminado com algumas características e hoje eu vou continuar falando das características dos direitos humanos. Então na segunda aula nós falamos da primeira característica, universalidade, a segunda, historicidade, a terceira, inalienabilidade e a quarta, irrenunciabilidade. Não é verdade? Então os direitos humanos são universais, históricos, inalienáveis e irrenunciáveis. Não é verdade? Agora nós vamos entrar então na quinta característica dos direitos humanos. Eu estou aqui com os meus apontamentos aqui. Ok? Então, quinta característica, imprescritibilidade. Para quem estudou comigo no semestre passado, vai se lembrar na aula de direito penal, ok? Que eu falei sobre a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, ok? Então, o que é uma prescrição? É a perda de um direito, ok? É a perda de um direito, é a perda do direito de acionar, é a perda de um direito. Os direitos humanos são imprescritíveis, ok? Aí você vai falar assim, claro, o direito à vida vai se perder pela decorrência do tempo, como acontece com o direito penal, quando o Estado quer punir alguém, se não punir num determinado tempo, prescreve o direito do Estado punir determinada pessoa. Não dá para pensar isso com relação à vida, exatamente. Mas vou chamar vocês a atenção, então, só lembrando, prescrição é a perda de um direito pela decorrência do tempo. Passado muito tempo, prescreve um determinado direito. Os direitos humanos, mesmo que você não os utilize amplamente, você jamais os perderá pela passagem do tempo. Ok? Quando a gente pensa na vida, né, direito à vida, você fica pensando assim, poxa, é óbvio. Quando você pensa em segurança, é óbvio. Mas vamos pensar em outro direito? Vamos pensar no artigo 5º, na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal. Constituição Federal, que é o nosso principal material de apoio. Está escrito lá no artigo 5º da Constituição Federal, na cabeça. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E eu quero pegar essa última palavrinha, propriedade. O que é propriedade? É você ter a propriedade de um bem material. Ok? Então você pode ter a propriedade de um carro, de um relógio, de um terreno, de um apartamento. Propriedade. Você tem o direito, isso, olha só, é uma garantia fundamental que a Constituição te dá. Suponhamos que você tem aí 2 imóveis, ok? 2 casas na cidade onde você mora. Você mora em uma casa e a outra você põe para que ela seja alugada e você possa usufruir do aluguel. E aí, só que você não consegue alugá-la por qualquer motivo. Porque está muito caro, porque está em baixa a locação nesse período e você passa muito tempo sem alugar esse imóvel. Você vai perder um direito que é a garantia dada pela nossa Constituição? Não. Vai perder pela decorrência do tempo, pela passagem do tempo? Não. É um direito garantido, ele é imprescritível. Tá ok? Joinha? Vamos lá então. Qual que é a outra característica? Sexta característica. Efetividade. Então, essa questão da efetividade, os direitos humanos, os órgãos de direitos humanos, eles precisam criar um sistema que seja o mais eficaz possível. Ok? Como assim o mais eficaz possível? Nós vamos estudar a questão, nós até demos uma pincelada na questão que muitas vezes
as normas de direitos humanos vão esbarrar muitas vezes em questões culturais. Então, a efetividade das questões dos direitos humanos deve ser o mais efetiva possível em cada região, de acordo com cada cultura. Ok? Mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso um pouco mais para frente. Complementariedade, a outra característica. O que acontece? Nós vamos estudar que existem sistemas de direitos humanos. Um sistema nacional, um sistema regional e um sistema mundial. Nacional, no nosso caso, um sistema nacional. O Brasil se preocupa com questões internas a respeito de direitos humanos. Regional, a gente pode falar no sistema americano, certo? Das nações americanas, que a gente vai estudar também. E mundial, a gente pode pensar num dos órgãos, né, que cuidam das questões dos direitos humanos, um órgão principal, ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Todos esses sistemas, todos esses órgãos trabalham de forma com complementariedade, um apoiando o outro, que nós veremos também nas próximas aulas, ok? Relatividade, a outra característica. Por que relatividade? Porque nós precisamos observar em dois sentidos. Primeiro, no sentido amplo. Então, apesar dos direitos humanos serem universais, é necessário respeitar as questões peculiares de cada região. Então, como assim peculiares? Questões sociais, questões culturais, questões econômicas, questões religiosas. Ok? Por que isso? Porque, às vezes, um país é signatário de um tratado internacional a respeito de direitos humanos. Então, uma das questões de direitos humanos, né, que sempre se busca, é a saúde. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Mas é razoável se exigir, de repente, de um país pobre do continente africano, que tenha as mesmas condições que um país rico do continente europeu? Não é razoável. O país pobre vai tentar buscar meios de atingir as questões de proteção à saúde humana. Mas não dá para falar que ele está infringindo um acordo, um tratado internacional de direitos humanos, porque ele não chegou como chegou bem mais rápido um país europeu. Ok? E questões de forma estrita, pensar aqui no sentido, falei no sentido amplo, vamos falar do sentido estrito. Peculiaridades relacionadas a multiculturalismo. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil. A nossa ministra Damares, ministra dos Direitos Humanos e da Mulher, né, ela, antes de ser ministra, ela trabalhava já no Ministério. Eu assisti umas palestras que ela deu e ela contou uma história muito chocante a respeito de questões culturais. Uma situação que é notória para qualquer pessoa de médio conhecimento é o direito à vida, pertence a todo ser humano. Mas ela se esbarrou numa questão cultural, e numa das tribos dos rincões do nosso país, em que o líder indígena ele estava determinando a morte de crianças que eram gêmeas. Porque ele falava que uma das crianças estava roubando a alma da outra. E ele mandava enterrar a criança viva. Então, olha só, ela teve que trabalhar essa situação. Por quê? Porque a questão da cultura é uma questão de direitos humanos também. Mas olha só como é que ela teve que trabalhar. Ela teve que ir até esse local, chamar o líder da tribo e explicar que não era, nenhuma das crianças estava roubando a alma da outra. E, por incrível que pareça, gente, teve órgãos do Ministério Público, ou seja, promotores de justiça ou procuradores, que estavam falando que a questão era cultural. E ela teve que debater com algumas pessoas, falou assim, olha, a cultura não pode, eu sei que são princípios relacionados à dignidade da pessoa humana,
mas a questão da cultura não pode estar acima da vida. Então, a gente sabe que, né, tem as questões que ela é muito criticada por conta da defesa da fé dela, então ela teve que explicar, teve que brigar para quê? Para que ela pudesse explicar para aquela determinada tribo indígena que a criança não estava roubando a alma da outra de maneira alguma. E foi uma situação bem complicada. E para a gente finalizar, a nona característica, interdependência. Fixa as dimensões de direitos humanos, essas dimensões dependerão uma da outra. E nós vamos falar das dimensões dos direitos humanos nos próximos vídeos. Para quem já estudou direito constitucional, acredito que já tenha aprendido alguma coisinha a respeito das dimensões. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Já estamos atingindo aí 11 minutos e nos veremos no próximo vídeo. Abraço a todos.